Estamos iniciando mais um encontro de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, para darmos continuidade à programação do Instituto, hoje recebendo nosso querido irmão, amigo, companheiro Adílio Jorge Marques, que vem nos trazer mais uma vez o fruto de seus aprofundados estudos nas áreas em que tem formação específica. E, particularmente, nós nos dirigimos, mestre querido, ao teu coração. Neste instante, paz desçam de teu augusto coração, por sobre os nossos, por sobre os corações de todos os nossos irmãos, em tantas dificuldades, provações e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Que eles possam receber esse influxo de resiliência, de resignação, de força, de coragem e de fé. Mas faz descer, Jesus, também por sobre nós as bênçãos do teu amor, as vibrações de teu coração por sobre os nossos e raios de tua inteligência sobre as nossas, particularmente por sobre Adílio Jorge Marques, que está conosco hoje no ICEB, para mais um momento de alegria e estudos para nós. Graças te damos, Maria nos abençoe. Nossos anjos da guarda também nos abençoem e nossos amigos espirituais continuam conosco a nos ajudar em teu nome. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Bem, como já adiantamos, Adílio Jorge Marques está conosco, ele é professor universitário, bacharel e licenciado em Física, bacharel em História, bacharel em Filosofia, mestre em Astrofísica Estelar pelo Observatório Nacional, doutor em História e Epistemologia das Ciências, pós-doutor em História das Ciências no Brasil, atualmente é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Departamento de Tecnologias e Linguagens. É membro do Kairos, equipe internacional de líderes educacionais e de outros grupos de pesquisa. Autor, dentre outros livros, de O Professor do Jovem Imperador, Galileu na Sala de Aula, Introdução às Bases Filosóficas da Física, uma abordagem histórica, e outras Etiópias, e Iluminismo no Mundo Luso-Brasileiro. Nós temos, então, Adílio, voltando aqui para nós, dando continuidade à sua série sobre o desenvolvimento das ciências. E aqui ele nos fala hoje sobre o desenvolvimento da relação entre Espiritismo e a história das ciências. Obrigada, Adílio, somos todos ouvidos. Muito obrigado, professora Nádia. Bom dia a todos aqui presentes. Sempre um prazer estar com vocês. É uma honra receber esse convite do ICEB para continuarmos essa conversa, esse bate-papo, uma troca de ideias que envolve a história das ciências em geral, e do espiritismo, né? Quando a gente fala história das ciências, vamos envolver aí filosofia, história, enquanto ciências humanas, física, hoje eu vou falar um pouquinho dela, e por aí vai. A própria astronomia, que já foi citada aqui. Então, a gente, de uma certa maneira, estamos tentando ver esse percurso da história das ciências e pontos, dentro da possibilidade de tempo que a gente tem, pontos de conexão ao longo dessa história com o próprio espiritismo, com a própria história do espiritismo. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e podemos começar, então, para que a gente possa ficar dentro do tempo e depois abrir as perguntas também, né? Quero consumir esse tempo hoje. Justamente hoje, nessa terceira parte, que se fecha no mês que vem, né, numa quarta parte, a gente vai falar sobre a questão do desenvolvimento dessa relação entre o espiritismo e a história das ciências. Hoje, no caso. E, como objetivo geral, eu costumo botar essa organização, né, como se fosse uma aula, que nem a professora colocou aí, entrando já Eu botei que é o seguinte, a minha ideia é estudarmos algumas relações, algumas que é dentro do tempo que a gente tem, como eu coloquei, algumas relações entre as visões espírita, filosófica e da história das ciências.
Então, esse é o objetivo geral. E os objetivos específicos estão justamente nos pontos que eu vou levantar dentro desse pensamento, desse percurso da história. A história, que é muitas vezes chamada de mestra da vida, é realmente uma área assim, do saber humano que pega uma quantidade grande de possibilidades de discussões. Eu gosto muito daquela ideia de uma história sincrônica, que é diferente daquela história que a gente aprendia na escola, que eram fatos independentes, decorados, separados, a gente chama de diacrônica. Hoje em dia a gente pensa na história como sincrônica, ou seja, os fatos se interrelacionam, né, estão juntos entre si, e de uma certa maneira o mundo, isso até coincide com uma visão holística de mundo, o mundo conversa com esse caminhar da história de uma maneira mais conjuntural, né, mais unida. Eu resolvi colocar hoje, pensando em algumas colocações, até que a professora Nádia fez na aula passada, na nossa palestra passada, de algumas terminologias que eu acho que são importantes de uma maneira geral, porque a gente fala essas palavras frequentemente no cotidiano. Doutrina, por exemplo, o que é uma definição, o que é definir, a ortodoxia. Então, por exemplo, eu vou precisar delas hoje. Né? A questão da doutrina, que é uma palavra ou, né, um conceito que é indicador de um conjunto de teorias, noções e princípios que estão organicamente constituindo o fundamento de uma ciência. No caso, pode ser uma religião também. E quando estamos criando uma doutrina, estamos também criando uma teoria. Então, isso vale para a física, por exemplo, vale para as ciências como um todo. E por isso que a gente está falando de história das ciências. Mesmo que seja as ciências humanas, por exemplo, a história. E o que se entende por teoria? A teoria origina-se de uma raiz grega, que é justamente teos, Deus, aquele que tudo vê. Significa, na verdade, uma visão. Quando eu pretendo uma teoria, e lá na frente, se eu for falar de alguma metafísica que ainda não está totalmente provada, é justamente uma visão que a gente pode ter de algo que vai acontecer, mas que, digamos, precisa de mais provas dentro do conceito da própria ciência, da metodologia científica, de você criar uma hipótese, testá-la, até que essa hipótese possa evoluir para uma lei. Uma definição, segundo a maneira formal, uma lógica formal de falar, é dizer aquilo que ela é, com base justamente no gênero próximo e na diferença que aquela definição dá em relação a outras coisas. Então, quando eu defino alguma coisa, eu estou especificando para mim o que aquilo significa. Essas palavras, inclusive, aparecem, por exemplo, em alguns momentos, dadas pelo próprio Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele define, logo na introdução, ele vai definindo palavras que são importantes para a própria doutrina, que é a primeira que eu botei aqui de propósito. A ortodoxia, que a gente ouve falar muito, somente quando a gente vai trabalhar com questões das religiões, também tem uma origem grega, vem de ortos, né, e doxa, ou seja, crença reta, né? Ortos, reto, doxa, fé, crença, opinião também pode ser. Então, ortodoxo significa aquele que segue fielmente um princípio, uma norma, uma doutrina. Essa ortodoxia, obviamente, não tem só um lado bom ou só um lado negativo. Como tudo, né, que a gente faz na vida, depende de como você pratica aquilo, de como você leva adiante. Então, ter uma ortodoxia, a ciência, por exemplo, ela é ortodoxa. Ter uma ortodoxia é bom quando você tem uma metodologia que você segue, senão também você tem uma teoria muito aberta e nada funciona. Eu vou focar em algumas coisas que são importantes também e que fecham as palestras de março e abril, que é a questão de tipos de conhecimento que normalmente a gente coloca dentro da história das religiões e da história das ciências. Basicamente, são esses 4 que estão aqui no título: popular, religioso, filosófico e científico. Estou fazendo uma breve definição desses tipos de conhecimento. O popular, que é o mais comum, que nós mesmos vivemos nele, que é a própria vida cotidiana, de uma maneira mais informal, espontânea, da vida mesmo em si, que às vezes a gente aprende em casa, com as pessoas que convivem com a gente, e é considerado mais superficial, é claro, né? Mais relacionado
aquilo que a gente observa, como a gente sente aquilo, como a gente desenvolve aquilo no nosso subjetivo, no nosso entendimento, e que podem ser verificados. Só que essa verificação é falível, ela não é necessariamente exata. Um exemplo assim muito prático, né? Meteorologia. A gente pode ter um conhecimento prático, se, por exemplo, em cima de uma determinada montanha, numa época tal, aparecem nuvens, ou nuvens surgem, eu posso, pela minha vivência naquela região, dizer que sempre que tem algumas nuvens naquela montanha, no dia seguinte chove. Isso é um método, né, cotidiano, popular. Não há um estudo embasado em que eu possa garantir, ou no qual eu possa me assegurar, me apegar para dizer se realmente eu vou ter chuva naquele período porque tem nuvens em cima daquela montanha. Isso é o que a ciência vai fazer a partir do método científico. E a gente vai falar daqui a pouco dele. O religioso, que é um tipo de conhecimento que tem muito a ver com a nossa conversa, né, e com todo o ICEB, evidentemente, é aquele que se relaciona com a nossa fé, com aquilo que nos liga às nossas crenças religiosas, independente de quais sejam, né, e que muitas das vezes tem a ver com algo mais metafísico, com algo que não necessariamente tem uma relação com a ciência no seu método científico de comprovação constante. E isso é que leva a uma discussão, em alguns casos, né, daquilo que possa ser ciência ou não, ou que se aproxima de ser científico ou não. O Kardec, ele sabedor disso, ele tentou justamente aproximar esse tipo de conhecimento dos próximos que eu vou falar, como o filosófico e o científico, que era justamente, ou que foi justamente aquela metodologia de repetir perguntas, de repetir formas de entendimento para que ele pudesse construir o Livro dos Espíritos. Ele usou um pensamento de um método mais filosófico, mais científico, para poder dar esse fundamento mais aprofundado e mais seguro à própria doutrina, que a gente já viu a palavra. O filosófico, onde a palavra filosofia, né, o filosófico vem de filos e sofia, né, amigo da sabedoria, como se Sofia sabedoria, né, filos amigo ou ligado a, é justamente aquela parte do conhecimento, como a gente pega desde os antigos gregos, o Aristóteles fala bastante disso, de questionamentos, de valoramento, ou seja, de uma reflexão racional que você tenta racionalizar a partir de determinados princípios e causas que você observa. Podem ser fenômenos até mesmo físicos, e o exemplo, por exemplo, da meteorologia que eu dei, ou até mesmo teóricos, ou simplesmente hipóteses que vão ser testadas pelo exercício da razão. Então, inclusive, a letra φ, essa aparece aí no cantinho, né, que é o símbolo da filosofia, a gente usa muitas das vezes. E também a gente pode pensar na questão da ciência em si, e entrando um pouco mais de rapidez, até de mais profundidade. Essa questão do pensamento científico, óbvio que ele é uma construção, que a história das ciências trata de ser um campo da história que vai mostrar essa construção, esse desenvolvimento das ciências, desde a antiguidade, mas que se estabelece de uma maneira mais próxima do que a gente conhece, estuda até na escola, na faculdade, nos séculos 17 e 18. Descartes, por exemplo, é importantíssimo. A gente tem o método cartesiano, os eixos cartesianos da matemática. É um matemático, um físico importante, um filósofo, porque eles reuniam todas, eram polímatas, né? Eram pessoas que juntavam, era muito comum isso. Ainda mesmo, até o final do século XIX, início do século XX, pessoas que juntavam vários saberes, não eram especializados só em uma coisa. E ele vai propor visões de mundo já matematizadas, já preocupadas com aquilo que foi dado antes por Galileu, que é justamente juntar a observação da natureza com a comprovação matemática da natureza. Tanto que o Galileu vai dizer que a matemática é a linguagem dessa natureza. Assim como a gente tem a nossa linguagem para falar, português aqui, francês na França, etc., nós temos uma linguagem nas ciências. E a gente percebe, pela história das ciências, que a linguagem eleita foi a matematização das observações feitas na physis, ou seja, physis em grego, a própria natureza. E o Newton, Isaac Newton, é justamente naquela época,
nessa época que eu estou centrando aqui, no século XVII e XVIII, e depois o Kant na filosofia, o Newton na física e o Kant na filosofia, dois expoentes de pensamento nas áreas, vamos dizer assim, mais de exatas, o Newton e o Kant na filosofia, de humanas, que colocam justamente a ciência como aquela que vai, de uma certa maneira, dar a base para a revolução da humanidade, para uma revolução científica, como o Galileu marcou antes de Newton, no século XVI, para que pudéssemos, enquanto humanidade, juntar várias formas de entender o mundo. Aqui, de uma certa maneira, a gente está mais centrado ainda na matéria. Sai-se um pouco daquela metafísica antiga, da Idade Antiga, e vamos falar de alguns séculos, XVI, XVII, XVIII, século XIX. São séculos mais marcados por um materialismo maior e até mesmo por um positivismo, que eu friso aqui no meio do slide, que é justamente uma espécie de pensamento da ciência que tem a ver com as observações que eu faço depois que eu olho ela, que é o que eu chamo de a posteriori. Aquilo que eu consigo perceber, que eu consigo, com os meus sentidos, avaliar, tratar dentro da ciência, é aquilo que eu considero positivo, certo? É algo que eu consigo facilmente explicar a partir das minhas próprias medições, das minhas próprias observações. Esse positivismo, que é muito falado e que muitas vezes se associa ao próprio Kardec, ele é um pouco mal associado, na minha opinião. Porque, como a própria definição aqui, essa primeira frase, né, o positivismo trata a filosofia como saber autêntico, o saber científico como experimental, a posteriori. Claro é que o Kardec usa essa metodologia, esse tipo de pensamento, que ele busca no saber científico, como um professor de matemática, por exemplo, para que, através de várias perguntas que ele repete, como eu já mencionei, ele possa, a posteriori, ou seja, depois que o fenômeno aconteceu, ele recolher uma série de informações idênticas para que, assim, ele tivesse a construção daquelas perguntas que a gente conhece e a construção, por exemplo, da própria doutrina do Livro dos Espíritos. Mas não é um positivismo nesse sentido estrito, porque, como a gente viu da vez passada, se a gente for olhar a palestra do mês passado, quando a gente fala do Bergson, a gente não precisa prescindir do aspecto metafísico, como o Bergson vai colocar, lá no século XIX, só porque você está usando um método científico, mesmo ele seja um método de teste, um método de observação positivista. Então, eu queria pontuar isso, que eu acho que é importante dentro do pensamento da história das ciências, que conecta com o kardecismo. Bom, o positivismo, como a gente já colocado as outras vezes, aí eu tinha prometido a professora mencionar aqui, já tinha comentado no mês passado, ele tem o seu expoente com Auguste Comte, na França, que morre em 1857, a gente vê que onde o Comte falece, ele é contemporâneo de Kardec, e o próprio John Stuart Mill, também ali no século XIX, e propõe a existência humana a valores completamente humanos, afastando radicalmente a teologia e a metafísica. Então, mais uma vez, enfatizo, falar de um positivismo estrito em relação à parte da conexão religiosa do kardecismo, ou da formação da própria doutrina kardecista, na minha opinião, há uma falha de pensamento nesse sentido dos críticos em relação ao kardecismo. E aí, nesse parágrafo, eu queria deixar isso marcado, que é o que eu estou fazendo agora, em relação à própria história da ciência e do pensamento humano. E aí, como eu disse antes, né, a história da ciência converge para um aprofundamento da própria tese do Galileu, que vem antes do Newton, lá no século XVI. A autonomia de uma ciência e a demarcação clara da filosofia. É isso que, de uma certa maneira, o Kardec está fazendo. Não há dúvida, para mim, pelo menos. Pegando um pensamento mais próximo da gente, aqui no século XX, a gente tem o Thomas Kuhn, que escreveu um livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, que a professora mencionou, pelo menos foi uma palestra dela, a professora Nádia, ou foi numa das nossas conversas aqui. Então, só para trazer justamente essa questão de história das ciências, ele é muito mencionado, como a professora colocou, justamente porque é um físico que é filósofo também, junta essas duas visões de mundo, e que é muito importante, isso é muito valorizado nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil deveria ser mais também.
para propor uma ideia de paradigma, que é uma palavra que vem do grego, se usa muito, né? É uma língua importante para a gente aqui, não? Mesmo a nossa língua latina, que vem do latim, como a gente falou, né, de Roma, etc. O grego é muito importante para a gente definir algumas coisas que são mais antigas. Então, paradigma quer dizer modelo, um modelo científico, ele está tratando das ciências, e ele vai propor algo interessante, que é o seguinte: esses modelos científicos, esses paradigmas, correspondem ao entendimento comum do meio científico em determinada época, sobre objetos, conceitos científicos de pesquisa, metodologias, etc. Né? E a partir desses conceitos, os cientistas vão chegar a um determinado resultado. Então, vamos pegar lá o exemplo da física newtoniana. Enquanto Einstein não apareceu, a física newtoniana era um conjunto de doutrinas e conceitos que respondia a praticamente tudo. Ele vai definir que existe uma evolução desses modelos, desses paradigmas. E, com o tempo, algumas questões desses modelos vão começando a não responder a tudo que a gente observa, tudo que a ciência testa. Começam a acontecer anomalias dentro desse modelo, como ele fala. E aí acontecem as revoluções científicas, como ele fala, ou as revoluções de pensamento, como a gente pode, de uma maneira mais ampla, falar. São aqueles períodos de ruptura, é justamente quando uma teoria, um modelo, não responde mais a muitas perguntas ou algumas perguntas que você tem que entrar com novas respostas. Então, por exemplo, o Einstein fez isso com a mecânica de Newton, quando ele coloca lá a relatividade, que o tempo não é fixo, não é constante, não é universal, como era o tempo do newtoniano, né? Que é o tempo que a gente acha que é no nosso relógio, no nosso cotidiano. Quando o Einstein, em 1905, vai propor que o tempo ele é relativo, ele quebra uma das grandes barreiras do pensamento científico e que tinha cristalizado o pensamento científico dentro de um materialismo muito grande, que é justamente o fato de não precisar de mais nada, porque todo aquele sistema explicava tudo. O Kardec faz isso antes, em meados do século XIX, com a proposta, óbvio, da doutrina espírita e a forma como ele coloca a construção do Livro dos Espíritos, ele já quebra esse paradigma. Ele já é uma pessoa que veio, como o Bergson fez na filosofia, mostrando que essa questão do tempo, do espaço e da mente humana estava muito além de uma construção rígida, de espaço-tempos rígidos, né, ou na verdade era um tempo só com medidas de espaços, né, altura, profundidade e largura, aquela coisa muito cristalizada da mecânica newtoniana, e que a ciência ficava trabalhando em cima daquilo, e que entre 1857 e 1850, com Kardec, na segunda metade do século XIX, Bergson, e o romantismo na literatura, e etc., e até mesmo chegando em Einstein, 1905, e até a década de 20 do século XX, com a quântica, com a física quântica, essas estruturas mais materialistas e rígidas começam a ruir, que é o que o Thomas Kuhn fala, que um novo paradigma surge, uma nova ciência vai surgir dessas revoluções de pensamento. Né? É como ele coloca, né? Esses períodos são necessários, são inevitáveis, se nós formos adotar os conceitos de Thomas Kuhn, porque é assim que a gente vê que as coisas vão acontecendo ao longo da história das ciências. E, se nós usarmos uma história sincrônica, se acontece nas ciências, acontece em outros lugares, né? Vai acontecer também na religião, na filosofia, na literatura e etc. Então, de uma certa maneira, nesse início, o que eu estou querendo mostrar hoje é que a história das ciências, dependendo do referencial teórico que você use, eu estou botando aqui Thomas Kuhn, na vez passada eu falei bastante do Bergson, a gente percebe que pensadores já estão colocando formas diferentes de ver o mundo. O mundo já não é mais algo cristalizado e imutável, como aconteceu até o final do século XIX. Então, vamos pegar aqui o exemplo que eu mencionei. Temos aqui no cantinho nosso querido Albert Einstein, descabelado como sempre, como normalmente ele aparece nas fotos, um quadro negro com as contas que ele está fazendo aqui, né, em relação à primeira relatividade dele. Essas contas se referem à relativização do tempo. Bom, eu coloco uma pergunta aqui, né, quando eu vou falar justamente de um ícone recente das ciências, né, que é o Einstein. Há um possível encontro com a ciência física, ou seja, da doutrina de Kardec com a ciência física
que nesse aspecto a física estava se destacando como a grande mãe das ciências, hoje a gente tem bastante a biologia fazendo isso, por causa das questões das doenças, do genoma, né? Mas a física foi a rainha, somente de Galileu, até mais ou menos a década de 80, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, com a questão da bomba atômica. Quem viu Oppenheimer no cinema vai poder entender isso que eu estou falando bem, né? Foi a grande rainha assim, das ciências. Mas esse encontro, além do Bergson na filosofia, né, a literatura com suas questões também, na física, esse personagem que é o Albert Einstein e a física quântica, que vem depois dele, nas primeiras décadas do século XX, vão também quebrar esses paradigmas e que podem, de uma certa maneira, aproximar essa ciência mais cartesiana, mais acadêmica, dessa espiritualidade que a gente fala, e do mundo espiritual. Além da questão do tempo que eu mencionei, da relatividade do tempo, temos essa formulinha famosa que está destacada em vermelho aqui no meio da tela. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É igual a mc2. Tem até uma empresa cujo nome é esse, uma empresa internacional que registrou o nome dela, né? Então, assim, o que ele está dizendo com essa fórmula? Que matéria é energia. Energia, a letra E, é igual a matéria, que é a letra M, desde que ela esteja com uma determinada velocidade, como a velocidade da luz. Aqui, quando isso é provado matematicamente e também em laboratórios, aqui é uma revolução que nos aproxima muito daquilo que Kardec fala, nos aproxima muito daquilo que as religiões falam. Não há uma separação entre matéria e energia. Não há uma separação entre uma partícula pontual, um corpúsculo, vamos supor matéria, e os fenômenos ondulatórios que a gente observa no universo. Porque uma das consequências dessa revolução das primeiras décadas do século XX é mostrar que ondas e partículas, ou seja, entender a matéria como uma vibração e como um pedacinho de uma matéria, uma partícula, não tem mais essa separatividade. Entender a matéria como um elétron, por exemplo, se comportando das duas maneiras ao mesmo tempo, é algo que revoluciona a física. E a gente vai ver que é isso que acontece com a quântica. A quântica vai dizer que determinadas observações mostram que, por exemplo, uma partícula, um elétron, pode se comportar como partícula, como uma bolinha, por exemplo, e como onda, como uma vibração. Essa variação, essa incerteza, esse não determinismo da ciência, é um caminhar, como Bergson falava, em relação a uma mudança de perspectiva para aproximar a própria ciência das questões de Kardec. Tá? Bom, o que seriam os corpos, como o corpo humano? Seria uma espécie de energia congelada, vamos dizer assim. Se tudo é energia, se o próprio Einstein demonstra que tudo é energia, o que eu observo num objeto qualquer, eu tenho uma caneta na minha frente. Aquilo ali é uma forma de energia que está num contexto, naquele momento, como caneta. O meu próprio corpo, os objetos que estão fora da minha consciência, e assim o próprio universo em si. Tanto é que quando a gente desencarna, o que acontece com o nosso corpo? Ele se transforma em outra coisa. E a gente sabe, essa mesma matéria que compõe o nosso corpo, além dela mudar o tempo todo o nosso próprio corpo, as células estão sempre se renovando, né? As vitaminas, as minerais estão sempre se renovando. Se nós formos ver o tempo celular, de troca celular que compõe a nossa pele, nossos órgãos e etc., nós, na verdade, estamos sempre trocando de corpo, só que a gente não percebe isso. A mudança é parte da própria observação da natureza. Isso os pré-socráticos, os filósofos já falavam, né? O Heráclito falava disso, né? O constante devia, constante mudança. Então, juntando esses pensamentos todos, dentro da história da ciência, há uma revolução que acontece no século XX e que começa a aproximar a própria ciência materialista, ou que já começa a ser menos materialista, já que a matéria não é tão fixa assim, a energia também, de outros pensamentos. A gente pode lembrar que existem muitos tipos de energia. Depende de como você foque o estudo. Elétrica, magnética, energia nuclear, energia gravitacional. Os nossos sentidos, que já estão mais do que provados,
ao contrário do positivismo muito enfatizava do século XIX, dão a realidade para a gente já sabe que esse todo que nos cerca, que os sentidos nos dão, ele é ilusório. Está muito claro na própria doutrina, Kardec. E o que a gente vê, na verdade, como o nosso mundo, são esses vários campos de energia interagindo conosco e formando os corpos que a gente observa e o espaço-tempo ao nosso redor. Sendo que, na verdade, eu achei interessante lembrar isso, que a gente vive não em 3 dimensões, mas em 4. Na verdade, já existe uma 4ª dimensão e nós estamos nela. Qual é essa 4ª dimensão? É o tempo. Nós temos 3 dimensões do espaço, que eu já mencionei hoje: largura, altura e profundidade. 3 espaciais, 3D, né? 3 dimensões. E o tempo, que é uma forma de estar situado dentro de um determinado ponto qualquer da sua própria vida. Qualquer objeto, ou nós, estamos o tempo todo situados no espaço-tempo. Então, o tempo é a 4ª dimensão de análise que a sua mente faz o tempo inteiro. Tá? Esse tempo é que é aquela questão. Existe um tempo relativo? Existe formas de você estar num espaço no qual esse tempo não tem importância, como no mundo espiritual. É isso que o Bergson discute muitas das vezes. Ele fala desse tempo. E mesmo o Bergson, que a gente mencionou na vez passada. E queria Einstein também, e queria Newton. Existe o tempo da natureza, que é esse que a gente vê, que parece constante, num fluxo constante para frente o tempo inteiro. E existe um tempo que é o metafísico, como ele mesmo coloca. Um tempo que muitas das vezes se associa à nossa consciência, mas que não é o tempo do relógio, mas que é um tempo também. E que passa de uma maneira completamente diferente. E que qualquer um de nós pode perceber isso. Muitas das vezes a gente está abstraído pensando em alguma coisa e nós não percebemos que o tempo passou. Esse tempo que passou fora da gente, fora da nossa mente, ele é inexorável. Ele vai constante, um segundo atrás do outro, um minuto atrás do outro, uma hora atrás da outra, e sucessivamente. Mas a gente pode estar parado assim, distraído, pensando em alguma coisa, e nem percebermos que o tempo passou. O nosso tempo está nesse momento, nessa situação, nesse exemplo que eu estou dando, diferente desse tempo mecânico newtoniano que está passando no nosso relógio, fora do nosso pensamento. Bom, é mais ou menos isso que eu estava falando, né? Esse universo físico, que a gente chama de físico, esse tempo, ele só existe porque a gente está interagindo com ele. Tanto é que quando a gente dorme, por exemplo, a gente não percebe que dormiu 8 horas, por exemplo. A gente não... Se a gente ficar 8 horas sem fazer nada, olhando para o relógio, vai ser uma coisa angustiante. Uma hora você vai querer fazer alguma coisa, vai ficar se coçando, vai beber água, vai ao banheiro, não sei o quê. Agora, quando a gente dorme, parece que você entra, e na verdade é isso, numa outra construção de pensamento, e nesse novo estado, que é muito similar e não deixa até de ser, dependendo da teoria que você usa, um próprio estado espiritual, esse tempo passa de uma outra maneira completamente diferente. Então, esse tempo ele pode ser construído de alguma maneira, voluntária ou involuntariamente, por nós mesmos. E com isso construir a nossa própria realidade. Isso vale para a questão do espaço também. Falei do tempo, falando um pouquinho mais do espaço. O espaço que nós ocupamos em 3 dimensões, nossos corpos, os corpos que estão ao nosso redor, o mundo todo, a natureza, a física, né? A gente considera que entre um corpo e outro há um espaço vazio, né? Que é um pensamento cartesiano também, por um lado, ao mesmo tempo que também não é, porque ele considera, o Descartes, assim como os antigos, considerava a existência do éter, algo que permeava o espaço entre todos os corpos, né? Uma quinta essência, um quinto elemento. A gente tem os 4 elementos básicos da natureza: fogo, ar, água e terra. Existia, até o final do século XIX, na própria história das ciências, nas ciências, o conceito existiu o éter, uma espécie de substância, que é uma quinta essência, como eu disse, um quinto elemento, que permeava tudo, o espaço entre os corpos, e esse espaço nunca era vazio. O próprio Aristóteles, ele se fala assim na filosofia, na história das ciências, que ele tinha horror ao vácuo. Essa ideia, para ele, de que não existia nada entre um objeto e o outro, nada mesmo, que é o vácuo, a ausência de matéria, como a gente fala nas ciências, para ele e para esses físicos e pensadores, principalmente até o final do século XIX, era justamente um horror, né? O Platão e etc.
O éter ele cai por terra na ciência com determinados experimentos que são feitos no final do século XIX por alguns físicos. E hoje, inclusive, com a quântica, está se retomando a possibilidade de se considerar o éter como existente, que é essa espécie de mar de energia que a tudo permeia, que a quântica trabalha com isso, num plano do microcosmos, né, no plano das subpartículas, das partículas da física, que não é esse mundo que a gente vê, porque nem o microscópio consegue olhar direito um elétron, né? Então, estou falando de, realmente, partes da matéria que são muito pequenas, que constituem o átomo, as moléculas, mas que estão sempre em interação vibracional, como eu mencionei antes. São partículas, mas que funcionam também como frequências. Então, essa nova ciência mostra que é possível, sim, que o que a gente chama de espaço entre essas partículas, entre os corpos, seja permeado por níveis diferentes de energia. Ora, se a gente for relembrar várias palestras que a gente certamente ao longo da vida já escutou nos nossos movimentos espíritas, né, propostas da própria doutrina, a gente vai ver que a questão se aproxima, essa questão científica se aproxima muito dessa questão espírita, de você não ter uma barreira e não ter um espaço de não acessibilidade, um espaço totalmente vazio, não só entre os corpos, mas em tempos que não são os tempos fixos do relógio. Então começa-se aí a ter uma nova visão, a partir da ciência mesmo, de espaço e tempo, e com isso uma nova visão de aceitação de outras formas de pensar. Aqui eu botei uma imagem de uma pessoa meditando com seus chakras, né, com seus níveis de energia circulando ao redor, que mesmo a gente não consiga visualizar, já são medidos de maneira eletromagnética pela própria ciência, porque o eletromagnetismo é uma forma de energia mais e comprovada. Tudo que funciona ao nosso redor funciona o eletromagnetismo, rádio, televisão, satélites, celulares, etc. Uma ideia que a gente tem hoje é um pouco parecida com esse desenho que está aqui. Cada um de nós, num eixo, né, de estado, de ser, imaginemos que esse eixo horizontal é o momento que nós estamos agora, no espaço e no tempo. E existem ondas de energia de várias possibilidades, que a gente chama de ondas quânticas, porque o que diferencia a física newtoniana, só para pontuar, dessa física mais moderna, a gente chama de quântica, é justamente um determinismo. Enquanto essa física comum, essa ciência comum que a gente aprende na escola, ela é sempre marcada por coisas que podem ser previsíveis, determinadas, isso é o oposto do que essa ciência moderna, baseada na física quântica, que não é determinista, que trabalha com probabilidades, com estatísticas de alguma coisa acontecer. Então, só para clarear isso. Então, nós estamos aqui nesse eixo horizontal, todos nós, nesse momento, estamos nessa vida, nesse momento da existência, coabitando, né, esse espaço, e que é um espaço-tempo. Nessas setas verticais, tem esse cone branco, você tem, a partir de mim, a partir de cada um de nós, no seu local, na sua vida, numa interconexão entre todos nós, uma possibilidade de futuro e de passado. Um passado que nós podemos rememorar, que nós já vivemos, mas que nos conecta com o presente, que nós somos hoje um resultado, um produto do que fomos no passado. A própria questão da reencarnação é um exemplo clássico disso. E podemos construir um cone de possibilidades. São cones, né, que abrem-se à nossa frente. Nós somos o foco de todas as possibilidades do passado e se fundem nesse nosso presente. E nós temos a possibilidade de abrirmos cones de possibilidades, né, de indeterminações ainda, porque ainda não aconteceram, como fala a quântica, para um futuro que nós podemos construir. Então, o tempo, na verdade, ele pode ser até meio ilusório, pode ser até chamado de ilusório, a partir do momento que você encara do ponto de vista dessa imagenzinha, desse desenho. O que é o tempo, além daquilo que eu organizei na minha mente, a partir do que eu sou hoje, como construção do passado, e de algo que eu ainda vou construir no futuro. Sendo que o futuro, se você for pensar em termos clássicos da física, o futuro é um constante agora.
porque o futuro é cada segundo que passa. E o segundo é uma unidade de tempo, uma quantificação do tempo muito pequena, né? Então, o futuro é praticamente o tempo inteiro. E o passado é aquilo que está dentro da gente o tempo todo também. É por isso que a gente pode dizer, mesmo encarnados aqui, que essa questão de futuro e passado ele é relativo. Ele é mais uma conceituação da nossa mente para que a gente possa atuar nesse mundo, porque nós nos acostumamos assim, do que algo real. Não. A gente entende, por exemplo, para os gregos antigos, essa concepção linear de tempo não existia. Era um tempo circular. E para outros povos também. Circular baseado na própria natureza, nas 4 estações. Quando você completava o ciclo solar, né, que é um ano, que o Sol volta para a mesma posição e a estação retorna, a vida da pessoa retomava sempre o mesmo ponto. Então, se eu tinha que fazer uma colheita, por exemplo, no verão, eu sabia o que eu tinha que fazer no outono, o que eu tinha que estocar no inverno, o que eu tinha que plantar ou começar a fazer na primavera, e quando chegava no verão, eu colhia de novo. Aí começava tudo de novo. Esse tempo circular a gente desaprendeu de ter, principalmente com as cidades, com a urbanização, com a industrialização, com as revoluções industriais, e hoje tecnológica, a gente vive uma realidade que não é uma realidade. Na verdade, é uma realidade, repito, construída pela forma como a nossa cultura vê o mundo. E que parece nos desconectar um dos outros e nos desconectar de uma visão mais ampla, mais holística de interação com o próximo e com a própria natureza. E que é isso que, de uma certa maneira, está por trás da proposta de Kardec. Eu botei aqui à esquerda Isaac Newton, à direita, de novo, Einstein. E aqui embaixo, as 2 visões de espaço-tempo que a gente está comentando hoje, e que são paradigmas diferentes. À esquerda, a noção de espaço fixo. Por exemplo, eu tenho um planeta aí, que pode ser o planeta Terra, essa malha que circunda o planeta Terra é o espaço, em todas as dimensões, né? Só que aqui é uma figura plana, então faz esses desenhos, como se fossem aqueles gráficos de escola. Né? Qual é a concepção do Einstein na relatividade geral, que é uma outra relatividade que ele faz depois, 1916? É como aparece aqui à direita, né, no canto inferior direito. Qualquer corpo massivo, planetas, estrelas, principalmente os buracos negros, eles dobram o espaço-tempo. Esse espaço-tempo ele não é fixo, ele não é uma constante, como era pensado até o início do século XX. Ele é flexível e vai depender da massa. Quanto maior essa massa, mais há uma dobra do espaço-tempo. Aquela série Star Trek, que é antiga da televisão, que produziu filmes também, fala bastante dessa questão da dobra espacial e etc., pegando essas teorias. E então, quanto mais macio, maior for esse planeta ou essa estrela, etc., mais profunda será essa depressão no espaço-tempo. Isso não é uma suposição. Em 1919, aqui no Brasil, no Nordeste, em Sobral, Ceará, num eclipse solar que aconteceu, pôde-se comprovar, por meio de visualização de estrelas que estavam atrás do Sol, falando de maneira bem rápida aqui, a dobra, né, espaço-temporal que o nosso Sol faz e que permite o desvio da luz de determinadas estrelas. Que se o espaço fosse plano, como está aqui na nossa mente, né, como a gente aprende a ver o mundo, que é a física newtoniana, ou é a forma que a gente acostumou a ver o mundo, isso não aconteceria. Então, hoje, adota-se nas ciências essa concepção de quebra de paradigma do Einstein. Okay? A gente tem aqui essas dobras, né? Essa malha quadriculada é o espaço-tempo, né? Largura, altura, profundidade, e a gente tem ali em cima o planeta Terra. E imaginemos que, como acontece nesses filmes de ficção, que são baseados no que está aqui, a gente queira ir até Sirius, que é uma estrela muito grande, na verdade é uma estrela que é dupla, ao que parece, ela é um sistema binário, só que ela está um pouquinho longe daqui, né, a mais ou menos 90 trilhões de quilômetros. Né? Isso levaria aí décadas, ou talvez mais de uma centena de anos, dentro da nossa possibilidade, se a nossa nave viajasse, as nossas naves, né, viajassem à velocidade da luz, coisa que não acontece, para chegar lá. O que se pensa?
Se uma massa distorce o espaço-tempo, eu posso abrir um buraco, um caminho entre onde eu estou aqui na Terra e a estrela Sirius, lá do outro lado do universo. É o chamado caminho de minhoca, né? O buraco de minhoca. São caminhozinhos que a minhoca faz na Terra. Então, imaginemos que o espaço-tempo é a Terra e a gente fizesse um caminho, um atalho entre a Terra, onde nós estamos, e onde a gente quer chegar do outro lado da galáxia ou do universo. Bom, isso são teorias? Sim. São comprovadas matematicamente? Sim, também. Não são flutuações, né, da mente humana e etc. Mas que mostram que se há uma comprovação na ciência, e a gente viu aqui um caminhar da história das ciências, e que levam a essas revoluções, esses paradigmas hoje, a gente, obviamente, percebe que conseguimos nos aproximar com todos os fenômenos que a doutrina espírita estuda e coloca desde lá de trás. Desde aquela questão de não ter um espaço para um espírito, transmissão de pensamento, os insights que as pessoas podem ter, a intuição, a previsão de coisas que não aconteceram. Essas experiências que são estudadas hoje academicamente em algumas universidades, a gente tem até no Brasil lugares que trabalham com o estudo da mediunidade, como a Universidade Federal de Juiz de Fora, por exemplo, e outros lugares, e fora do Brasil, e mais ainda até, aqui, justamente estudar uma relação biológica, médica, da nossa mente com esses fenômenos que a gente conhece dentro da parapsicologia do espiritismo, com essas teorias modernas que a ciência nos apresenta, que eu estou trazendo hoje aqui rapidamente para vocês. A ideia de mundos paralelos já surge há bastante tempo, nos anos 50. O que são esses mundos paralelos? A coexistência de possibilidade de várias dimensões. Então, você tem modelos cosmológicos, física, estou falando de física, não estou falando de ficção científica, Star Trek, não. De você ter várias dimensões. Quem viu o filme Interestelar, por exemplo, vai poder entender, que agora parece que vão fazer até o segundo, vai poder entender um pouco disso. Como é que você pode interagir com outras dimensões, que é uma proposta também que vem de novos modelos cosmológicos, e que, com isso, pudesse dar uma realidade de mundos paralelos. Então, não é uma ficção e que está em estudo, sim, pela cosmologia, por exemplo. Aqui é um pouco da retomada do que eu vinha falando ao longo da vez passada e de hoje, em relação, por exemplo, ao Bergson, que é justamente, eu já falei que está aqui hoje, a retomada dessa questão pela filosofia e pela academia, ainda no final do século XIX para o início do século XX, em par e passo com Einstein, que aparece para o mundo com vários artigos importantes, como a questão do tempo não constante, em 1905, aprimora aquela questão da dobra espacial em 1916. Então, nesse período, em 1922, a quântica surge. Então, esse é um período muito importante da história da humanidade. Logo depois que Kardec morre, ele desencarna, a gente vê na própria ciência um desenrolar, e eu não acredito que seja coincidência, um desenrolar dessas novas possibilidades que a ciência traz e que vão falar da variação do espaço e da própria variação do tempo. Tá? Então, o Bergson ele toma isso em relação às ciências. Eu já falei da concepção dele de tempo, né, como um tempo não newtoniano, né, que ele chama de o tempo da ciência, né, fenomênica, o tempo que é chamado de especializado por ele, dos minutos e segundos, e o tempo metafísico, que é esse que a gente está acostumado a usar nas religiões como um todo, e em especial, obviamente, dentro do kardecismo. A gente tem uma coisa chamada epistemologia, que também é uma questão que é importante, já está no Livro dos Espíritos, é importante para o espiritismo. Né? Episteme, em grego, é conhecimento, ou seja, a epistemologia é uma área da filosofia, do conhecimento, que vai tratar de estudar o conhecimento como um todo, tá? O que gera o conhecimento, o que gera o saber. Então, na própria introdução do Livro dos Espíritos, né, o Kardec vai falar que o espiritismo é uma ciência, tá? Porque ele vai usar métodos da ciência que ele conhece até ali. Né? Mas é uma ciência e vai se defrontar com outras em pé de igualdade e que, naquela época, não pode ser julgada pelos cientistas, porque os cientistas, obviamente, a ciência não conhece tudo sobre a natureza. Então, eu estou falando ali de meados do século XIX, e olha quantas coisas eu mostrei entre meados do século XIX e a década de 20 do século XX,
ou seja, nos 70 anos subsequentes, que aproximam a ciência do que Kardec falava, mas que não era conhecido da ciência em meados do século XIX. Então, ele está certo quando ele coloca isso na introdução dos Espíritos. É uma previsão, não deixa de ser, e que se confirma, mesmo após o desencarne de Kardec, né? Porque, no caso da ciência, como ele coloca lá na introdução, o que importa são os fatos e não as opiniões, né? E quando você não tem fatos, fica aquela dúvida e fica um vácuo. É nesse vácuo de não observação dos fatos que pessoas como Kardec, Bergson e outros pensadores mais à frente, como o próprio Einstein, vão trabalhar. Às vezes a ciência fica um tempo ali estagnada, como o Thomas Kuhn coloca, trabalhando em cima daquilo que já conhece. Até que alguém vai colocar algo diferente, como eu falei. Vai trabalhar naquilo que não se fez, naquilo que não se conhece. Tá? Então, rebatendo as críticas, né, ao objetivo da doutrina, o Kardec afirma que o espírito é um ser concreto, circunscrito, um ser real, definido, ainda no Livro dos Espíritos, né, na introdução, que eu achei importante citar hoje aqui. E que, em certos casos, pode ser apreendido pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Nós sabemos dos vários fenômenos que envolvem, né, já mencionei hoje aqui, todos nós sabemos. E ainda na introdução ao Livro dos Espíritos, tem uma definição que eu considero importante, que ele coloca: todo espírito é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Vejamos, o espiritualista é o contrário de materialista, que é uma visão muito marcante, né, da ciência na época de Kardec. Então, o espiritualista é o contrário de materialista. Ele crê que existe algo além da matéria. Só que nem todo espiritualista é espírita, porque nem todo aquele que crê que existe algo além da matéria acredita necessariamente no espírito, né? Ou pode-se dizer espírito. É preciso que ele, além de crer que haja algo além da matéria, né, além de uma crença metafísica abstrata, certifique-se dos seus princípios fundamentais, né? E é isso que ele coloca na doutrina. Ele fundamentou os princípios, e nisso o Livro dos Espíritos é primoroso, por meio das perguntas que ele soube selecionar. Ele conseguiu justamente dar esses princípios fundamentais para que ele pudesse estar até mesmo à frente do seu tempo e fazer, digamos assim, essa previsão que eu mencionei antes, de que o fato de que a ciência não conhece alguma coisa não quer dizer que aquilo não existe. Então, na obra O que é o Espiritismo, no preâmbulo dessa obra, o Kardec coloca assim: ciência é o Espiritismo, né? Está falando do Espiritismo. Ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, que é o que o Bergson vai falar depois, a relação entre a matéria e algo que a gente pode chamar na metafísica de espírito. E ainda, citando Kardec na Gênese, capítulo 1, como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplica o método experimental. Então, a gente já falou sobre positivismo, já falamos das ciências, e é isso que ele está fazendo, como a gente já mencionou desde a vez passada. O Gabriel Dewane vai colocar em o espiritismo perante a ciência. O espiritismo deixa de parte as teorias nebulosas, desprende-se dos dogmas, que a gente já falou, e das superstições, e vai apoiar-se na base inabalável da observação científica. Tá? Então, toda a construção da doutrina tem, sim, esse pensamento que a gente vem falando já há algum tempo, do pensamento científico, do método, da observação. Você tem um fenômeno, esse fenômeno é visto, é sentido pelos sentidos, faz-se uma hipótese e testa-se aquilo. E aí ele ainda menciona, né, na obra O Fenômeno Espírita: o espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente se tem chamado mortos. Então, o que é feito e se tem em mente desde o início é, sim, uma questão de uma revolução científica partindo não da ciência acadêmica, materialista da época, mas por um outro ponto de vista que parece ser apenas baseado na fé ou na filosofia, que nós definimos antes, mas que também é baseado em métodos científicos. Então, é por isso que eles colocam como uma ciência. E aí há uma questão do caráter epistemológico, né? Ou seja, do estudo do saber da própria doutrina, né? Episteme, em grego, como eu disse, é conhecimento. Esse caráter que a gente pode extrair do conjunto das obras kardecianas fica centrado no seguinte: afirmar a existência do espírito, né? Que aí vem Basilar, né?
como princípio independente da matéria. Isso é importante, que é essa questão do espiritismo. E sua sobrevivência após a morte, ou o que a gente chama de morte desse corpo físico, biologicamente falando, né? Então, sermos imortalistas, porque trata-se da imortalidade do espírito. Deísta no seguinte sentido, de que a Deus, sim, não se abstrai-se de Deus como uma causa primeira. Reencarnacionistas, pela pluralidade de existências, e que prevê uma comunicação com esse mundo metafísico, não material, leis de causa e efeito. Então, por consequência também, a pluralidade dos mundos habitados, a concepção tríplice do homem, porque a gente tem corpo, perispírito, enquanto corpo fluídico, e o espírito em si. E ainda, como conceitos importantes, a evolução em todos os planos da natureza, não apenas em um plano, né? Evolutivo seria o hominal, por exemplo. Continuação da responsabilidade individual, aí a gente entra em questões de moral e ética da própria filosofia, e, no caso do vínculo com a religião, Jesus enquanto guia e modelo da humanidade. Então, a doutrina espírita, nesse sentido, ela se mostra, digamos, ela bem completa, bem abrangente, porque se a gente for pegar só esse último parágrafo, enquanto caráter geral de conhecimento epistemológico, a gente vê o quanto a doutrina espírita pode ser capaz de abranger. Então, para não estourar o tempo e deixar aberto a perguntas, a questionamentos, a observações, eu poderia parar por aqui hoje e certamente no mês que vem a gente vai poder fazer um fechamento sobre essas questões. Então, eu queria mais uma vez agradecer, espero que tenha ficado assim um pouco claro, falei um pouco mais de ciência hoje, para poder mostrar que a gente não está tão distante assim quanto parece dessas pesquisas, desse caminhar dentro da própria academia. Adílio Jorge Marques, o ICEB está muito encantado com esse estudo tão brilhante que você fez, com temas tão desafiadores associados à nossa doutrina, que em si mesma é um tema desafiador ainda para muitos, inclusive para todos nós que a estudamos, porque ela é uma fonte inesgotável de ensinamentos que nós vamos exercitando uma espécie de arqueologia na própria doutrina. Então, o ICEB agradece muito mais essa sua brilhante participação aqui no ICEB. Você até poderia continuar um pouquinho, mas eu tenho tantas perguntas aqui para você. Agora, de trás para frente, você acabou de falar sobre, claro, essa epistemologia, não é isso? Do conhecimento Da espírita, doutrina. isso, da doutrina e tal. Você diria, o Kardec, em algumas oportunidades, e você citou algumas, inclusive o Delane fala sobre ciência, o espiritismo é uma ciência, o Kardec também, em algumas oportunidades, disse que é uma ciência, mas no frontispício de O Livro dos Espíritos, os espíritos que revisaram todo o trabalho de Kardec dizem, e, claro, assinaram como fazem os orientadores de teses do doutorado, eles assinam junto, os espíritos assinaram o frontispício de O Livro dos Espíritos como sendo filosofia espiritualista. Como é que você vê a questão de filosofia espiritualista promulgada, ratificada pelos espíritos orientadores da humanidade e não só o Delane, mas principalmente também o codificador, referindo-se à doutrina como ciência? Como é que se resolve isso? Então, sempre fazem essa pergunta, muito boa, porque, na verdade, a filosofia, pensando no sentido de como mãe de todas as ciências que a humanidade construiu, dali que sai tudo, a filosofia é uma ciência. Pensando-se ciência no sentido da etimologia da palavra que eu coloquei na vez passada, ou seja, forma de adquirir conhecimento, quando eu conheço alguma coisa. Então, eu entendo que o Kardec, Delane, etc., e outros que eu citei na vez passada, acho que o Leon Denis também, quando eles falam em ciência, eles falam não no sentido da ciência que a gente está acostumado, da ciência materialista acadêmica, mas na ciência do procurar saber, de conhecer aquilo que a gente não conhece, ou seja, ter conhecimento de alguma coisa. Então, a gente tem
no nosso cotidiano, a impressão de que tudo que é ciência é só essa ciência academicista. Mas, na verdade, no sentido amplo da palavra, né, ciência é tudo que a gente possa procurar compreender, mesmo aquilo que a gente ainda não conhece. Então, eu prefiro realmente, como foi assinado pelos espíritos, o fato de ser uma filosofia. Porque, apesar de se usar métodos parecidos, os métodos não são iguais. Então, o método da pesquisa da física ou da biologia, por exemplo, não é o mesmo método da filosofia na sua amplitude e não pode ser o mesmo método das religiões. Mas como eu estou falando de história das ciências, né, no sentido assim, mais abrangente da relação com o espiritismo, eu estou focando na palavra ciência. E ela foi usada, como a gente viu, pelo próprio Kardec, aparece em vários momentos. Mas, para mim, eu interpretei, ao ler toda a introdução dos espíritos e outras passagens, né, o que é o espiritismo, que ele está falando na ciência no sentido, como eu disse, de explicação da natureza, ciência de uma maneira epistemológica. Só que, como isso leva a confusão, como eu disse antes, eu prefiro a assinatura dos espíritos, que é uma filosofia realmente, eu acho que dá menos confusão. E lembrando, e filosofia não deixa de ser ciência. Ciência das religiões, por que a gente tem hoje ciência das religiões? Você tem uma metodologia que é interna a esse conhecimento que faz com que aquele conhecimento evolua, avance. Mas a gente foi acostumado a pensar que as ciências duras, né, como eu disse, a física foi a rainha das ciências durante muito tempo, pelos avanços tecnológicos, inclusive, e hoje a biologia também não deixa de ser uma ciência de laboratório. A gente acha que o método dessas ciências é que é o método de todas as ciências, mas não é. Né? Existem vários saberes. Então, o método, por exemplo, da fé, das religiões, não pode ser exatamente o método das ciências acadêmicas, das ciências humanas e nem das ciências. Então, eu explico dessa maneira. Não sei se ficou claro, mas eu pontuo que existe toda uma forma de saber, concordo com o que os espíritos colocam, mas eu também entendo, eu acho que entendo, não sei, né? Eu acho que eu entendo o que eles quiseram dizer com a palavra ciência, quando traduzida para o português, como ciência, no sentido etimológico mesmo do que é a palavra ciência. E aí, se você pensar na etimologia da palavra ciência, não foge do sentido do conhecer, do saber. Isso, e aí nós nos remontamos a Sócrates, que é o método socrático, que é exatamente essa busca da essência Isso, das coisas, do conhecimento das coisas. Essa era a minha isso. primeira pergunta, a questão do método filosófico, do método científico e do método socrático, que estamos É, agora já resolvidos aí com a sua fala. E eu particularmente gosto, que acho para mim, pelo menos, fica mais claro, de dizer que o Espiritismo é uma filosofia de comprovação científica e resultados ou consequências morais ou religiosas, se preferir. Para meu sim. entendimento, isso fica muito mais claro para mim. Né? Você concorda? Exatamente. Concordo, concordo. Até porque a gente vê, muitas das vezes, as ciências não fazem muita questão de chegar nas implicações morais. Aquela Exatamente. discussão de se a ciência é neutra, não é neutra, o que eu vou fazer com aquilo que eu desenvolvi, com um exemplo, a bomba atômica, né? Que vem de uma pesquisa teórica. O que é a natureza, o que é a energia nuclear? Os átomos existem porque existem. Agora, o que você faz com aquilo, as implicações morais e éticas daquilo, muitas das vezes não fazem parte do pensamento, da finalidade última dessa ciência academicista e materialista, mas estão sim, como a professora colocou, presentes na doutrina espírita. Então não há como dissociar. E por isso que eu falei que eu acho que é mais abrangente, né, quando eu terminei, falando daquela questão, né, do caráter epistemológico da doutrina, é porque é realmente um caráter muito mais abrangente em termos espíritas do que você seccionar conhecimentos, separar conhecimentos e achar que cada um deles sozinho responde tudo que a gente conhece. Isso. Quando você falou no Heráclito, nosso velho Heráclito, o constante devir, É, né, a mudança constante, falou na partícula e onda, que é essa coisa fascinante eu chamo de dupla personalidade, né? É um exato. caso, é um caso psicanalítico, né? Uma dupla Da personalidade. natureza. É. É, Partícula e exatamente. onda, é.
E, e aí você falou na incerteza, claro, né? Onde é que você coloca o Popper, então? Você associa isso ao Popper? Ele tem Essa incerteza? um pé nessa incerteza, mas na minha visão, ele é muito mais materialista. Ele é muito mais pegado a um positivismo, a um neopositivismo, às vezes. É, eu gosto mais do Bergson, nesse sentido, que ele é mais claro para mim. Tem gente que prefere, né, o Popper, porque ele bebe dessa revolução quântica, mas eu ainda acho ele muito arraigado em determinadas questões deterministas, positivistas, na verdade, de que você tem que comprovar matematicamente, de que há uma certa prevalência da mente. Então, eu coloco ele ali, sim. Todos os físicos ou filósofos da ciência que vieram pós a década de 20 do século passado, ou seja, de 100 anos atrás, eles acabam bebendo em todas essas revoluções. Só que em alguns momentos você tem uma aproximação ou um afastamento de questões mais dogmáticas e materialistas. Então, é isso que eu vejo dessa maneira. É claro que eu também prefiro o Bergson. Você Ah, sabe eu já disso. sei. Você já Já sabe. sei disso. Aham. É. Quando você falou muito sobre o tempo, e é inevitável, porque, afinal de contas, tudo isso é tempo, né? De que você nos falou, a rigor, tudo está nesse conceito. O tempo, a mesa mediúnica, quando você falou nas quatro dimensões, as três óbvias de todo mundo conhece mais o tempo, a mesa mediúnica, nós constatamos ou vivemos isso essencialmente. Sim, sim. Não há tempo ali. Eu comparo alguns estados espirituais de mediunidade como se fossem um sono. Existem até algumas aproximações, alguns estudos, como se fosse uma sonolência momentânea. E realmente, muitas das vezes, a gente até sente mesmo, né? É. Sono, quando está sendo tratado até, né? O bioquímico Então, Derrope falou sobre isso, né? Dos estados, ele sim, foi pesquisar os estados diferenciados de consciência e chegou a isso. Não tem sono, não tem sonho, depois sonha, etc. e tal. É mais ou menos nessa linha, né? Que você está é mais ou falando. menos nessa linha. É mais ou menos nessa linha. Eu acho que você não tem tempo nesses momentos. É aquele exemplo que eu dei antes. Quando a gente está num estado diferente de consciência, como é o momento da mediunidade, para quem está trabalhando ali, e acho até que para quem não está, mesmo para quem está sendo tratado, que muitas das vezes não nem percebe que o tempo passou, ou para quem está até assistindo uma palestra, que ao mesmo tempo, quando está numa casa espírita, está sendo tratado e não sabe que está, né? Só pelo fato de ele já estar ali naquela egrégora, né? Naquela presença, né? Da própria casa espírita, dentro da casa, protegido e etc. Aquele tempo ali é um outro tempo, né? O Mircea Eliade, eu até lembrei dele agora, né? Eu Ele também, fala do. acabei de lembrar. Nós Lembrou? estávamos na Pois é. UERJ e falávamos, estudamos um livro do Mircea, né? Lembra? Sim, sim, lembro, naquela Nós época, estávamos né, lá no do Proeper, Proeper, né? Isso, do no Proeper, Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões, isso. exatamente, há bastante tempo. Então, quando ele fala do eterno retorno, de um tempo particular das religiões, que é diferente do tempo newtoniano, ele também retoma essa discussão, muito em cima do Bergson, inclusive. Mas ele já está tratando isso da sua pergunta. Não há tempo, realmente. O tempo quem faz é a nossa consciência. Então, dependendo do estado que nós estejamos, alterado ou não ali, alterados por uma mediunidade, sofrendo ou atuando enquanto médios, ou sofrendo o efeito daquilo, esse tempo não é o mesmo tempo. E, na verdade, ele já não é nunca, na minha opinião. O O- tempo, o tempo é uma construção que nós fazemos, como naquele desenho que eu mostrei dos cones, porque nós nos situamos nesse mundo, temos que viver nele. O estado corporal me fixa, o fato de eu ter um corpo, ele me fixa nesse momento. Isso tem uma explicação quântica, né? Quando eu observo uma partícula, que é como a professora colocou, né, essa crise, né, de identidade, se é onda ou se é partícula que a natureza tem, isso vai depender do observador e da experiência. Dependendo da Isso. experiência, a hora se comporta como uma bolinha, né, uma bolinha de Good, o elétron ou o fóton, ora como uma onda, né, como uma vibração. Quando você fixa no experimento, aquela onda parece que é uma partícula. Quando eu preciso observar a parada, por exemplo.
Então, eu fixei no espaço-tempo aquilo que era uma essência, uma onda, e se transforma numa partícula. Eu vejo a nossa encarnação, o nosso corpo, seja exatamente isso. Nossa consciência está fixada neste momento, numa linha, naqueles eixos que eu botei de espaço, de tempo, naqueles eixos são como o Descartes propôs, né? Esses são os eixos cartesianos. A gente está fixado nessa encarnação e nós precisamos ter a consciência desse momento. Então, nós temos essa consciência aqui. Mas isso não faz com que esse tempo da nossa consciência seja o tempo universal. Ele é o tempo da minha consciência, está fixado naquele espaço-tempo, naquele momento. Isso é que é encarnação. É por isso que quando a gente vê várias cartas, livros, o próprio Chico Xavier, né, o Livro dos Espíritos, a gente percebe em várias mensagens, o tempo não é considerado. A gente já viu isso em várias mensagens. Não existe tempo onde nós estamos. Aqui não há tempo, a eternidade e etc. Que é isso? A eternidade é uma palavra que tenta, acho que os espíritos tentam colocar para a gente, ou quando nós estamos nesse outro estado, que é para aproximar algo que simbolize o não tempo. A eternidade é isso. Não é o fato de que a eternidade, eu vou durar 1 quatrilhão de anos. Não é isso, numa linha constante. É que não tem essa linha. Na verdade é isso. Não, o passado e o futuro é o próprio momento em que nós estamos. E, aliás, isso tem uma implicação interessante, moral, né? Porque nada é mais importante para a gente do que o nosso próprio presente. Exatamente. Quando a gente fica preso no passado, a gente fica numa depressão. Se a gente ficar preso num futuro que nunca aconteceu, a gente gera ansiedade. Então, o presente é sempre o estado de consciência, que é o estado quântico que nós estamos nesse momento, ou seja, presentes materializados ali enquanto um corpo, enquanto partícula, vamos dizer assim, e que dá realmente a consciência daquele momento. O passado e o futuro não existem como consciência. Só dentro das nossas deficiências morais, éticas, né, e de esquecimento das reais condições de espírito que nós temos e que vem gerar, muitas das vezes, as doenças psicossomáticas, etc., que a gente gera. Claro que por karma também, mas porque a gente, muitas das vezes, fica preso a algumas situações do passado, do futuro, que não vão nos levar a nada. Então, acho que a explicação quântica é interessante nesse sentido do não-tempo. Então, sim, voltando, eu acho que na mesa mediúnica, o não-tempo é o tempo que vale, como diz o Mircea Eliade. O Mircea Eliade fala que quando a gente está num ritual, pode ser uma missa, qualquer ritual, o tempo do ritual não tem nada a ver com o tempo de fora do tempo. Cronológico. Então, o tempo que começa a missa, e que diz ali, quando está no meio da missa, por exemplo, ou no fim, ou quando começa, por exemplo, uma sessão espírita, acontece um tratamento, uma missa, e quando tem uma oração, o tempo começa na primeira oração, não tem nada a ver com o horário lá de fora, com o tempo cronológico, e aquele tempo, ele termina com a oração final. Não importa qual seja o ritual de qual religião. Então, esse tempo não tem nada a ver com outro tempo, é um tempo daquelas consciências naquele momento. Né? É um há-tempo, né? É um não-tempo, na verdade. Então, quando incorporados, nós também estamos fora disso. Ou então, quando estamos sendo tratados, a gente nem lembra do que está acontecendo lá fora, do que está acontecendo no nosso relógio. Eu estou lembrando daquela obra-prima do Luciano dos Anjos e do Hermínio Miranda, Eu Sou Camille Desmoulins, que é um projeto que eles tinham desde antes de reencarnar, e em certo momento do processo de regressão, o Hermínio diz para o Luciano regredido, né? Ele diz, onde você está? E ele diz, eu estou aqui. Esse aqui era lá na Revolução Francesa. Então tem essa coisa aí do tempo e do espaço, e também na segunda parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, o Kardec pergunta a um espírito, onde você está? Buscando ali pelo menos o espírito da pergunta, se é que a gente pode dizer espírito, né? Mas enfim, o intuito da pesquisa, da pergunta, era onde você está, o espírito, fisicamente, junto do médium, atrás do médium, etc. E o espírito responde, estou no meu sofrimento. O que é exatamente isso que você disse agora. Não é isso? É essa, digamos assim, essa dimensão, ou esse punhado
de momento de consciência, tipo de Rê do Bergson, que está ali posto. É um eterno presente. É o eterno presente. Como é sempre, na verdade, é isso. O que a gente verificar ou achar que é diferente disso faz parte da separação da nossa própria consciência em relação ao todo. É isso. Eu não estou dizendo que eu consigo, eu tenho os mesmos erros e todos nós, que a gente está falando aqui, mas esse é o desafio, né? E tentar não cair nessa repetição dessa malha de erros, né? Mas o eterno presente é justamente o que marca isso que a gente está falando agora. Que para a quântica existe uma explicação que é uma espécie de uma princípio da superposição na quântica, na física. Ou seja, uma situação quântica é a seguinte, de uma partícula. Eu tenho várias possibilidades daquilo acontecer. Como é que eu vou saber, por exemplo, quando eu tenho um elétron girando em torno de um átomo, a velocidade da luz, né, de um núcleo, né? Como é que eu vou saber em que posição está o átomo? Eu não tenho como saber. É uma nuvem que está ali. Eu só vou saber na hora que eu interagir, só vou perceber. Quando eu interagir com o elétron, naquele momento eu congelo aquela situação num eterno presente. Ah, ele está aqui agora. Mas quando eu me afasto da experiência ou daquela partícula, volta tudo, ele volta a girar e pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento. É uma superposição de situações. Né? Então, de estados quânticos, na verdade, seria uma palavra mais próxima do que é usada. Né? Então, eu acho que a vida é um pouco isso. A gente tem uma superposição de situações. Quando a gente está fazendo alguma coisa, nós escolhemos fazer aquilo. Então, escolhemos, dentro das várias possibilidades, tomamos uma decisão e fizemos aquilo. Quando vamos fazer outra coisa, a gente tem uma miríade de possibilidades para escolher. Aí a gente toma a decisão e escolhe uma. Então é igual examinar no laboratório uma partícula quântica. Aí a gente sabe qual é a posição da partícula naquele momento para eu interagir com ela. Quando eu parar de interagir com ela, ela volta a uma superposição de qualquer possibilidade. Existe uma experiência engraçada que foi pensada pelo Schrödinger, que é um físico que propôs uma equação que é muito explicativa para, vamos dizer assim, né? É muito importante também para a física quântica. Ele pensou numa experiência onde há uma caixa e há um disparador de partículas nucleares ali, que sai uma partícula, uma radiação aleatoriamente. Pode sair uma agora, uma daqui a um segundo, outra daqui a uma hora, aleatoriamente. E na frente desse emanador de partículas tem uma espécie de gás mortífero. Se for atingido por uma partícula, dispara um circuito que libera o gás. E aí eu coloco um gato dentro dessa caixa, que é a questão da experiência do gato de Schrödinger. Tudo bem. Aí eu fecho a caixa, não vejo o que está acontecendo lá dentro. É um sistema hermeticamente fechado, essa caixa opaca. Eu não vejo o disparador, não vejo o relógio, eu não vejo o gás, eu não vejo o gato. Aí eu faço a seguinte pergunta, depois que eu fechei a caixa a qualquer tempo. O gato está vivo ou o gato está morto? Eu não tenho como saber. Ele pode estar vivo ainda, ou como pode ter havido uma partícula pode ter sido disparada, acionada o circuito, liberado o gás e ele ter morrido. O que está acontecendo aí que ele pensou? Uma superposição de duas possibilidades. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Porque enquanto eu não for lá e abrir a caixa e olhar, aquele fato em si não se materializou. Ele está nas duas condições. Eu posso tirar ele vivo, que não aconteceu a emissão, né, do gás, ou ele já pode estar, né, contaminado, morto, etc. Então, esse princípio dessa superposição de possibilidades que a física moderna fala, parece muito com o que a nossa mente faz. A gente tem uma miríade de possibilidades no nosso eterno presente para fazer escolhas. Só que quando a gente escolhe uma coisa, é exatamente o momento que a gente interage e aquilo se materializa. Eu podia ter escolhido outra, sei lá. Às vezes tem 20 mil possibilidades, né? Eu vou acordar hoje às 7 da manhã, ou vou acordar às 8, ou vou acordar às 8h10, vou acordar meio-dia. Né? Eu vou trabalhar, não vou trabalhar, vou para a praia, não vou para a praia, por exemplo. Né? Então, cada decisão nossa é uma materialização da nossa consciência no espaço-tempo, o que vai explicar o karma. Né?
O que a gente fala de karma é justamente quando a gente usa esse poder do livre-arbítrio que a gente tem dentro desse espaço-tempo reencarnatório no qual nós estamos, e ao invés de utilizarmos isso para o princípio da doutrina ou para um aperfeiçoamento moral, como a professora colocou, a gente acaba não usando isso, né, de maneira correta, ou prefere o desleixo, ou faz as coisas de qualquer maneira, e ao invés de resgatar ou diminuir, muitas vezes aumentamos o carro e repetimos de ano, e por aí vai. Né? A gente fica repetindo até aprender. Essas considerações científicas estão já exemplificadas, digamos assim, naquela velha história em que um iniciante perguntou a um guia, né, a um guru, que tinha um pássaro na mão. Esse pássaro está vivo ou está morto? E então Isso. eles dizem, né? Se você abrir a mão, ele está vivo e voa. Mas se você disser que está morto, para provar que o outro estaria sempre errado, de acordo com a opção que ele fizesse. É É isso. interessante isso, muito interessante. É isso. O Né? Oriente já conhecia esses princípios Exato, todos, né? exatamente. Que infelizmente no Ocidente acabou se perdendo por vários motivos aí, históricos, etc. e tal. Mas a gente percebe que vários conceitos orientais resgatam aquilo que a própria quântica, né, Está hoje vai falar, apreciando, trazendo para nós, né? apreciando. É, a Pois ciência. é. Quando você falou, nós estamos já sobre o tempo, mas eu não resisto, porque sou indisciplinada assim. Você falou no espaço vazio, e o próprio Aristóteles tinha horror ao Ao vácuo, vácuo, né? né? E tal. Isso. E aí eu lembrei do Livro dos Espíritos, eu acho que é 958 a pergunta, os espíritos disseram: o nada não existe. Portanto, Sim, o Aristóteles está certo também nisso, né? E sim, sim. quando você falou da sincronicidade, é o que acontece à mesa mediúnica que você já explicou. É a Sim. sincronicidade dos médiuns ali no pensamento todo voltado para o objeto mesmo, né, da abordagem, quando nós conversamos com os espíritos. Exatamente, exatamente. Isso serve, a gente usa na academia, mas essa sincronicidade que o próprio Jung traz das teorias também dele, né, ficou a questão da vida, né, dos fatos da vida, é justamente, eu também acho que seja isso, entre mundos até distintos, porque há uma conexão sincrônica entre esse mundo no qual o médio está, por exemplo, e, né, o que está acontecendo nesse não-tempo, né, como diz o Eliade, o Bergson e tal, nesse tempo metafísico. Aquele eixo que eu mostrei dos cones é justamente quando eu posso conectar também dois mundos, né, que tem tempos e momentos diferentes num eterno presente, que é o efeito mediúnico. Né? Que é Acontece a isso. mesa mediúnica, isso, né? Acontece. Acontece ali. Né? Tanto que sincrônico é isso, né? Sim, esse prefixo quer dizer junto, né? Que vem símbolo, por exemplo, É. né? Cronos de tempo, né? Cronologia. Então, eu junto momentos. A sincronia é justamente esse momento do eterno presente onde eu consigo juntar dois eventos, É. E você falou sobre o tempo circular, etc. Você abordou uma questão de índole, de natureza moral mesmo, que é a nossa desconexão com a natureza e com o próximo, que é uma Isso, questão moral, né? Isso é uma questão moral. isso, Claro que moral. é uma questão cognitiva, porque nós nos desconectamos muitas vezes de modo consciente, né? E Sim, também a nossa desconexão com o próximo. Mas sim. isso é um assunto inesgotável, felizmente, porque nós vamos voltar aqui a nos encontrar quarto momento dessa sua série, mas nós vamos continuar esta série na programação subsequente do ICEB, e eu tenho aqui um projeto, você está nele também, e mais outros companheiros, que eu não posso ainda divulgar porque não consultei os outros. Já estão todos vitimados, escolhi já. Já estão todos. Aí nós temos que acertar aqui uma data para nós fazermos também, possivelmente, dada a extensão, a natureza e a qualidade dos expositores, nós vamos fazer também várias etapas, vários ciclos. Então, o ICEB agradecendo
profundamente a sua participação, a sua contribuição, sempre muito especial, profunda, precisa, aqui aos nossos estudos. Professor, doutor Adílio Jorge Marques, nós somos todos muito obrigados ao seu coração e à sua mente. Deus o abençoe hoje e sempre. Nós vamos agradecer ao teu coração, Jesus, ao teu coração, Maria, ao vosso coração, anjos da nossa guarda, aos vossos corações, amigos espirituais queridos, que nunca nos faltam, em nome de Jesus, no atendimento às nossas humanas necessidades, em nossa trajetória evolutiva. Nós todos aqui, em ambos os planos de existência, reunidos em teu nome para o estudo, nós vos agradecemos a todos e rogamos a continuação conosco e com o ICEB, para que possamos institucionalmente e individualmente concretizarmos a nossa posição e a destinação dos nossos recursos pessoais individuais e do ICEB. Deus nos abençoe, assim seja. Graças te damos, ó Jesus, hoje e sempre.